Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Rosiane e hoje a gente está dando início aqui a uma proposta feita em diálogo, né, com as orientações do nosso mentor espiritual para o trabalho no ano da casa e também no diálogo, né, com a Lizinha, com os outros tarefeiros aqui da nossa fraternidade. A proposta, então, é que às sextas-feiras a gente se encontre aqui, assim, hoje eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo, são quase 11 da manhã, em decorrência de eu ter aula à noite, né? Mas também vão ter os encontros em que eu vou estar aqui de forma que a gente chama síncrona, né? Ao mesmo tempo que vocês. Mas a ideia é que toda sexta a gente se encontre para uma conversa, e é uma conversa sobre Jesus de forma bem simples, bem humilde, bem direta, que a gente possa falar sobre as suas mensagens, os seus ensinamentos, e tentar dessa maneira encher o nosso coração de força, de fé, de alegria, de coragem, para as batalhas da vida que a gente sabe que não são poucas, né? Então eu já começo essa conversa de sexta pedindo, agradecendo a vocês que estão aqui acompanhando e pedindo também a inspiração dos nossos mentores espirituais para que as palavras ditas nos toquem a todos, né? A começar a mim, né? Que é a boca que está mais perto o ouvido que está mais perto da boca de quem fala é o meu mesmo, né? E de quem nos encontrar aqui nesse espaço remoto. Bom, qual que é o nosso desejo, então, né? Para esse ano, nós vamos fazer a toda sexta-feira uma leitura de uma das mensagens do livro Palavras de Vida Eterna, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel ao médium, né? Já agora no plano espiritual, mas até então encarnado, Francisco Cândido Xavier. Então, a ideia é que a gente faça uma leitura sequencial desse livro, que traz mensagens que são mensagens curtas, mas mensagens muito profundas, né? Para que a gente se dê conta dessa dimensão de que a nossa vida, ela é eterna, né? A gente está fazendo esta passagem nesse momento, no plano físico, mas a nossa vida, nós espíritos, né, temos uma vida eterna, passando aí por diferentes estações evolutivas, nas quais somos chamados à nossa própria tarefa de aprimoramento, mas também a contribuir na tarefa, na evolução, né, da obra, né? Deus é tão poderoso, tão grandioso, né, em sua sabedoria, em sua força, que ele nos deu a oportunidade de, mesmo tão pequenos, contribuir com a sua criação, né? Então, a gente trabalha sempre nesses dois sentidos, né? De ir reparando, resgatando, continuando a nossa trajetória evolutiva, e nesse percurso as nossas ações refletem também na obra da criação, né? Que reflitam de uma forma positiva, é para isso que a gente está trabalhando. Antes de entrar na mensagem propriamente, eu gostaria aqui, gente, deixa eu só conferir se esse vídeo tá sendo gravado. Deixa eu só checar aqui, porque essa tecnologia eu estou mais acostumada a usar o Google Meet, né? E aqui na fraternidade a gente usa o Zoom, mas está tudo sob controle. Então, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu entendo que nem a gente às vezes fala assim, o Chico, o Emmanuel, né? Parece que a gente é íntimo, né? Mas não, são anos, né, de escuta a respeito dessas obras, mas que também não dizem assim, eu estou fazendo o estudo, é um compromisso meu também de me aprofundar nessas obras com vocês, mas só para apresentar assim bem brevemente, né, antes da gente prosseguir. O Chico Xavier, como eu disse, foi um médium que teve a sua última encarnação aqui em Minas Gerais, né, bem pertinho da gente. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, 1910,
e desencarnou em Uberaba em 2002. Nessa trajetória aí que já está, a gente tem livros sobre a história do Chico, a gente tem filmes sobre a história do Chico, né? Vale a pena acessar esses materiais. Então, quem tiver dicas, fica o convite para colocar aí no chat também. O Chico, ele teve uma existência de serviço cristão, né, ao outro, a partir do seu trabalho, né, na doutrina espírita. Ele exemplificou e divulgou nas suas obras o amor de Deus por todos nós, e também ele nos trouxe informações e conhecimentos sobre a vida espiritual, sobre a vida eterna. Então, o Chico Xavier, ele começou a psicografar, começou a sua tarefa, né, se eu não me engano aqui nas datas, em 1927, né, então ainda muito jovem, ele começou o seu trabalho, já em parceria com Emmanuel, que é o espírito que dita o livro que nós vamos abordar às sextas-feiras, e ele psicografou um total de 412 livros de diferentes naturezas. Contos, poemas, romances históricos, né? Que tratam de experiências na Terra, de determinados personagens que trazem informações também sobre a história de períodos remotos, romances que trazem informações sobre a vida no plano espiritual, livros de estudo e aprofundamento sobre a doutrina e livros também que dialogam com o Evangelho de Jesus. Então, de todas essas obras que pelas leis dos homens o Chico tinha direito aos direitos autorais, foram vendidas assim em milhões e ainda são, né? Ele abriu mão dos direitos autorais de todas elas em favor das federações espíritas, de instituições assistenciais e beneficentes, num verdadeiro exemplo vivo de cidadania e de amor, né? Eu encontrei um texto que faz uma breve biografia do Chico Xavier, tá aí até a dica de leitura, a fonte, e na sequência uma dica de leitura, mas nesse texto eles destacam um comentário sobre o Chico, né? Eric Fromm nos ensina que só o amor é justificativa à presença humana. O Chico triplica essa justificativa. Muitos o denominam, né, um homem chamado amor. Então, esse é o médium que escreveu, que teve se doou para a escrita de muitas palavras, dentre elas as que nós vamos ler nessa noite de hoje. Fica uma dica de leitura para quem quiser conhecer mais sobre o Chico, do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi organizado, né, pela Federação Espírita Mineira. Quem tiver interesse para poder aprofundar mais, fica aí a dica. E o Emmanuel, gente? Bom, quem que era o Emmanuel? O Emmanuel é esse espírito, né, de grandiosidade já conhecida e que trabalhou, era o mentor espiritual do Chico Xavier. E ele conta, em muitas das suas obras, que eu vou citar ao final ali na dica de leitura, sobre as suas vivências na Terra, né? E é por esse relato mesmo dele, inclusive, que a gente tem conhecimento. Aí nessa imagem a gente tem um retrato, né, psicografado ali a partir dos... Psicografado não, né, mas uma pintura espiritual, né, que a gente faz a partir dos relatos dos médiuns, né, e às vezes e até dele mesmo. E ele foi um senador romano na época do Cristo. Então, o Emmanuel, ele esteve na Terra em uma experiência corpórea na mesma época em que Jesus, né? Daí a gente já vê que, enfim, ter a honra de estar na Terra, né? Caminhando, não só estar na Terra, mas estar em o mesmo espaço-tempo, né? Que esse espírito de superioridade, né? A gente sabe que Jesus é o maior exemplo que a gente tem a seguir, é aquela coisa, na dúvida, se pergunte o que Jesus faria, né? O Emmanuel, ele
conviveu com Cristo, mas eu não vou dar muito spoiler para vocês lerem lá o livro, já adiantando a dica, há 2000 anos, né, no qual ele vai falar um pouco sobre essa experiência. Então, ele esteve nessa época com Cristo como senador Públio Lentulus. Ele também reencarnou na figura do escravizado Nestório, né? Até ali tá, eu peguei do texto, ainda está como escravo. Isso é uma coisa que eu sou professora de história, viu, gente? A gente já tem trabalhado bastante para reconstruir, né? Ninguém nasce na condição de escravo, a pessoa é escravizada pelo outro aí, enfim, isso aí isso é importante, parece uma coisa pequena, mas é importante, né? Senão, acho que até dialoga com o nosso estudo de hoje, né? Senão a gente acha que está todo mundo já determinado a uma situação e nós estamos, na verdade, sempre condicionados, né? Ou seja, a gente pode sempre transformar e deve lutar para isso, né? Então, ele teve essa experiência, essa encarnação também na condição de escravizado, como padre Manuel da Nóbrega, essa inclusive no Brasil, como padre de novo na Espanha, enfim, o Emmanuel tem uma trajetória longa aí de experiências e nas quais ele também vai construindo ensinamentos e posteriormente já na vida espiritual, reflexões sobre elas que ele muito amorosamente, muito humildemente compartilha conosco. Bom, segundo o próprio Chico, né, o relacionamento entre ele e o Emmanuel se perde na poeira dos sóis, né? Então já eram almas irmãs, almas afins que certamente tiveram outras experiências, e a mais recente que a gente conhece é essa parceria aí de divulgação da obra do Cristo e da doutrina. Emmanuel, né, logo no início dos trabalhos dele com o Chico, ele já fala com o Chico assim: olha, Chico, se algum dia os meus ensinamentos conflitarem com os de Jesus, fique com Jesus e me abandone, né? Isso mostra mais uma vez a humildade dele. A gente tem um outro exemplo nesse sentido também, que é o de Kardec. Ele coloca isso lá no Livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, que se algum dia os ensinamentos escritos ali, né, no Pentateuco Espírita, conflitarem com a ciência, que a gente fique com a ciência, né? É muito importante que a gente retome isso, né? Para que nós, espíritas, né, já no século XXI, que é atravessado por tantos debates que não estavam postos, né? Nem a época do Emmanuel, nem a época, nem há 200 anos atrás, né? Que é a 250 já, que é a época do Kardec, e que se atualizam na experiência humana e que devem também atualizar o nosso olhar para a interpretação, para o debate com a doutrina, sem contradizer os ensinamentos do Cristo, né? E sem contradizer a evolução da própria ciência, né? Que é humana, mas que é também espiritual, né? Porque a ciência é buscar interpretar, de certa forma, os mistérios que estão postos aí, a nossa existência, que é divina, mas que está passando aqui pela Terra nesse momento. Bom, já para caminhar para o nosso texto, efetivamente, né? Eu quero deixar as dicas de leitura aí do Emmanuel. Está circulando nos WhatsApps da Fraternidade, inclusive áudios das obras do Emmanuel. Quem não tem acesso ainda, solicita para o amigo tarefeiro, solicita para quem está por dentro disso, porque é uma possibilidade de acesso a esses materiais. A gente sabe que a vida está cada vez mais corrida, né? Mas a gente pode colocar ali um áudio enquanto faz uma comida, enquanto passa um pano, ou enquanto está no trânsito, ouvir essas palavras, porque são palavras que nos engrandecem também, né? Palavras e ensinamentos que nos engrandecem. Então, eu já citei o há 2000 anos, a gente tem os 50 anos depois, a gente tem o Ave Cristo, Paulo e Estevão, que conta aí essa trajetória também do apóstolo Paulo, né? E renúncia. Então, fica a dica, gente. Tem mais delongas, né? Só atualizando, só entrando já no livro Palavras de Vida Eterna, como eu citei no início, ele é uma obra
chamada de literatura evangélica, né? Ou seja, ele nos possibilita lançar um olhar atento e sensível para os ensinamentos de Jesus, né? E buscar nos abrir para que eles toquem também os nossos corações. E na abertura desse livro, o Emmanuel se dirige ao Cristo da seguinte forma: estamos agrupados nessas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido dos teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita, que nos legaste pelas mãos de Allan Kardec. Aqui entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome e todos os poderes religiosos que te dignificam o mundo. Mas temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Viajores de longos e escabrosos caminhos, trazemos a alma fatigada de supremacias e domínios, pretensões e contendas estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos, ainda, inspiração e bênção, para que possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Então, se o próprio Emmanuel, né, faz essa prece, imagina como nós precisamos nos colocar ante essas palavras. A lição 1 do livro Palavras de Vida Eterna, como eu disse, a gente vai fazer essa leitura de forma sequencial, ela é chamada Recomecemos. E aí tem um versículo, né? Apenas esse primeiro versículo é o que está lá em destaque na mensagem. Eu fui lá na Bíblia e busquei mais um cadinho para completar aqui a nossa leitura. Então, eu vou fazer a leitura dos versículos, a leitura do texto e vou fazer alguns comentários, né? Vocês fiquem à vontade para interagir no chat. Hoje eu não estou aqui síncrona, mas eu prometo que eu vou acessar esse post, essa postagem no nosso Facebook para dialogar com vocês. E quando a gente tiver de forma síncrona, né? Ou seja, quando eu estiver aqui trazendo a leitura concomitantemente a vocês assistindo, a gente já vai fazendo essa interação na própria live, né? Então, os versículos que estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, são... A lição chama Recomecemos, né? E os versículos são: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Agora a mensagem. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram.
deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Bom, gente, eu costumo falar, sempre que eu leio as mensagens, né, desse livro, que é um livro que eu tenho muito afeto por ele, eu falo assim, olha, eu não tenho nem condição, né, de elevação espiritual para comentar essas mensagens, e eu não tenho a acrescentar a essas mensagens, porque elas trazem um potencial tão grande, né? E o que é muito bonito também nos ensinamentos evangélicos é que o evangelho é a palavra viva, né? O que significa ser uma palavra viva? Significa que cada vez que a gente volta a essa palavra, a partir do nosso momento na vida, a partir da nossa condição evolutiva, a gente tem possibilidade de compreendê-la de uma forma distinta, né? A gente tem possibilidade de ampliar o nosso conhecimento sobre ela. Claro que não forçando essa palavra a caber naquilo que a gente quer, mas possibilitando que ela nos toque em lugares que antes estavam fechados, por exemplo, para esse toque, né? Então, vejam só, essa mensagem é uma mensagem a nos lembrar que sempre é tempo de recomeçar. A natureza nos exemplifica isso. O ciclo da planta, ele sempre recomeça na semente. Aqui no texto, eles trazem a mensagem da água, né? A água que é vapor, ela volta à nuvem e da nuvem ela volta à fonte para alimentar e se tornar vapor novamente. Cada ano, ele é um novo ciclo, mas mais do que cada ano, cada novo dia. Cada noite traz a oportunidade em si, na sua escuridão, no seu silêncio, do refazimento reflexivo das forças. E cada dia, com a sua força, com a sua luminosidade, nos enche de energia e nos lembra que nós temos mais horas, incontáveis minutos pela frente para recomeçar. E esse recomeço, ele acontece. Agora, a chamada para esse recomeço, ela acontece de forma distinta para cada um de nós. Estamos atentos para essa chamada? Ou estamos atentos e estamos dispostos a atender esse chamado para o recomeço? Porque é o que a mensagem nos traz também. Ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Estamos dispostos a deixar para trás lembranças que estamos alimentando, sofrimentos que estamos alimentando, vícios que estamos alimentando, para que o novo caiba em nós e assim, de fato, a gente consiga chegar ao recomeço? Nós estamos fazendo isso? Muitas vezes a gente passa por um sofrimento muito grande, porque a gente não está aqui na Terra a passeio, né? Apesar da transição para a regeneração, essa transição não é assim não, gente, ó. Vou dormir hoje e amanhã vou acordar na regeneração, né? O ser humano é muito engraçado, porque a gente é imediatista, né? A transição, e também ela vai acontecendo na existência de cada um de nós. Lembra que eu falei lá no início que Deus é tão grandioso que ele possibilita a gente, tão pequenininho, contribui com a sua obra? Então, a gente também contribui na medida que a gente se reforma, se transforma, se renova, a gente contribui com essa renovação. Até que chega uma hora que essa coletivamente, né, a sintonia é feita com a regeneração, e aí realmente quem não entrar nessa vibração vai acabar tendo que ir para outras experiências, né? Mas vejam só, ainda estamos atravessando, o Caboclo falou isso, inclusive, na última preleção dele na virada do ano, que é a hora de virar a chave, né? Então, assim,
está amadurecendo esse momento e que vamos ir virando essa chave nas nossas experiências individuais e coletivas, né? Então, vejam, mas a gente ainda está passando por provas e expiações. E às vezes a gente... E esse momento de provas e expiações, ele pode ser de muita dor, né? Só que a dor, ela é cura também. Mas para ela ser cura, a gente tem que deixar as lembranças do momento de dor, deixá-las partir para que essa dor se transforme em energia de cura. É difícil o processo, né? Porque a gente tende a se apegar a ele, né? Então, essa dor, ela fica aqui latejando, né? Mas se a cada vez que ela lateja, a gente tem que deixar ela nos lembrar por que essa dor veio, né? Qual a cura, qual a renovação que ela quer nos trazer, que ela quer nos proporcionar. E aí deixar esse remendo da dor ir para que o pano novo da cura venha para o nosso coração, para a nossa alma, né? Então vejam só, isso é em tudo. E isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre, nunca é tarde. É isso que a mensagem está trazendo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca achem que é tarde para recomeçar em coisas em processo de transformação espiritual, mas em processo de transformação física também, gente. Porque vejam, nós estamos encarnados, né? Então nós precisamos desse corpo físico. E esse corpo físico demanda questões próprias, demanda cuidado, demanda atenção com a alimentação, demanda atenção com a rotina, né? O trabalho, que também é próprio dessa existência humana, ele nos demanda relacionamentos, ele nos demanda posturas, e às vezes a gente fala, isso, cara, isso não tá legal na minha vida, isso não tá funcionando, mas eu já tô nisso há tanto tempo. Sempre é tempo de recomeçar. É isso que a mensagem está trazendo. Eu não quero me delongar muito, né? Porque a proposta não é essa, né? A proposta é convidar a conversa. E a conversa entre nós, mas a conversa da gente com a gente mesmo, né? Então, colocar esse lembrete aí dessa imagem, que renovar-se faz parte do processo de viver. Renovar significa que a gente está vivo, né? E que mais a gente está disponível para essa vida, né? Querendo melhorar, querendo fazer melhor, querendo nos aprimorar a cada dia. Esse é o convite da conversa de hoje. E para fechar, já que o próprio Emmanuel falou lá no início, né? Nós respeitamos a todas as crenças e precisamos respeitar. Eu quero trazer como prece final essa mensagem que me tocou muito essa semana, que é do Padre Francis, é um padre jesuíta, e que eu acho que ela tem a ver, né, com o que a gente disse hoje, e como ela me tocou muito, eu trouxe porque eu desejo que ela toque vocês também, tá? Então eu vou encerrar com essa prece. Tenho que aprender a pedir sem reclamar ou acusar. É claro que te importas comigo e com tantos outros que, conscientes de nossa vulnerabilidade, tememos perecer. Quanto ainda me falta para que eu aprenda a abandonar o medo e permanecer na fé, a repousar contigo numa confiança filial. Que eu creia, Senhor, que tu te fizestes por mim e para mim uma barca de resgate. Ajuda-me a redescobrir teu olhar amoroso a cada dia, para que eu assuma o risco de enfrentar as tempestades internas e externas e navegar para outras margens, em direção ao inédito. Só assim poderei deixar nascer um pedaço do teu céu em mim. Ajuda-nos, Senhor, a navegar para o recomeço. Até a nossa próxima conversa, gente. Um abraço grande, um bom fim de semana a todos, todas e todos.